Se você é aquele tipo de pessoa que toda vez que chega uma conta no restaurante para pagar e você se incomoda com aqueles 10% a mais de gorjeta na conta, se você acha que aqueles 10% não deveriam existir, se você se sente coagido a pagar aqueles 10%, I don't think I'm going to pay you. nesse vídeo eu vou explicar os motivos por que eu não gosto de pagar 10% de gorjeta, porque que não faz sentido para mim. E são motivos plausíveis e razoáveis e que tem lógica. São raros os momentos que eu pago 10%, eu vou explicar aqui nesse vídeo. E talvez eles sirvam de argumentos para você também não pagar 10% de gorjeta, de maneira que as pessoas ao seu redor não te chamem de canguinha, mão de vaca, casquinha, pão duro. Então beleza? Então vamos ver agora por que na minha opinião, não faz o menor sentido pagar 10%. O primeiro motivo que me faz não gostar de pagar 10% é o fato dele vir cobrando em percentual. Não faz sentido ser cobrado em percentual. Isso fica parecendo que está cobrando um imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou num restaurante e tem um prato que custa R$50 ou um outro prato que custa R$100, se eu peço o prato de R$50, eu vou pagar para o garçom 10% de 50, que é 5. E se eu peço um prato de R$100, eu vou pagar 10% de 100, que é 10. Só que qual é o sentido de eu pagar de serviço por um prato ou 10 de serviço por outro prato quando o trabalho do garçom é o mesmo? Ele basicamente teve que anotar o meu pedido, ir lá, avisar a cozinha e trazer o meu prato. Ou a mesma coisa para uma garrafa de vinho. Você pode comprar garrafa de vinho no restaurante de R$100 ou de R$500. Só que para uma situação você vai pagar uma taxa de serviço de 10 e na outra situação você vai pagar uma taxa de serviço de 50. Mas se eu estou pagando pelo serviço do garçom, pelo atendimento dele, pelo trabalho dele vir na minha mesa, abrir a garrafa de vinho, colocar na minha taça, o serviço foi o mesmo para garrafa de R$100, de R$500, de R$1.000, para um prato de 50, um prato de 100, um prato de 200. Qual é o sentido de cobrar percentualmente? Não faz o menor sentido. A taxa de serviço deveria ser pelo menos uma coisa fixa e não proporcional ao valor do prato, ao valor da conta, ao valor do pedido, porque isso fica fazendo parecer que é um imposto que você tem que pagar. Son, I pay taxes. O segundo motivo é que você acharia um absurdo se isso fosse replicado para outros aspectos, outros ambientes e outros âmbitos da sua vida. Qual é a função do garçom? A função do garçom é ir lá, pegar o seu pedido, ser educado com você, te atender bem. Esse é o básico do trabalho dele. Assim como é o básico do trabalho do médico, ser simpático com você, tomar tempo com você, perguntar o que você está sentindo, passar exames, tentar entender a sua situação. Assim como é básico do trabalho de um vendedor em loja, te atender bem, entender qual o produto você está comprando, qual produto encaixa no seu orçamento, para que você quer comprar aquele produto. Assim como é o trabalho básico de um taxista, de um motorista de Uber, ser simpático com você, atender o seu pedido se você quer de janela aberta, janela fechada, A ligado, A fechado, A ligado, A desligado, se você quer sentar na frente, atrás, qual caminho você quer fazer. Agora pense se você tiver que pagar 10% para todo mundo que te atende bem, sendo que o atendimento básico, ser simpático, ser carismático, é o básico para tudo na vida. Oh, yeah, it's crazy. Você, quando o Uber te atende bem, você paga 10% pro Uber. Quando o médico te atende bem, você paga 10% ao médico. Ah, mas o médico é rico. Não importa, pô. É o conceito da situação. Tudo bem, um vendedor que não é rico. Eu já fui vendedor em loja, eu vendia óculos no Center Lapa de Salvador, na Chili Beans. Se eu vendia um óculos de 200, de 150, se eu era simpático ou se eu era ranzinza, o trabalho era o mesmo. Óbvio que eu ganhava um percentual à venda, que era o que compunha o meu salário. Se eu fosse antipático, eu ia acabar vendendo menos. Eu tinha que ser simpático para vender mais. Então, o meu salário já estava embutido na venda. Eu ser simpático, ser bom vendedor ou ser mau vendedor já estava embutido na venda, já estava embutido no meu ganho. Atualmente, eu também trabalho com serviço ao consumidor. Eu trabalho numa empresa de engenharia que presta serviço para fábricas de carros. Mundialmente, eu tenho que lidar com clientes de diversos idiomas, em alemão, em inglês, em português. O fato de eu saber idiomas, de eu tentar ser simpático, de eu me adequar à cultura do país da onde é aquela empresa, tudo isso já está embutido no meu salário. A empresa reconhece o valor disso, a empresa entende a escassez de ter um funcionário que fala idioma, tudo isso já está incluso no salário da pessoa. Se eu atendo bem o cliente ou atendo mal, o meu salário é o mesmo. É óbvio que à medida que eu vou fazendo o meu serviço bem feito, eu posso ir crescendo na empresa
e ganhando promoções. Isso já está embutido no serviço. A empresa não paga 10% a mais porque o serviço foi bem prestado por mim ou não foi bem prestado por mim, ou não paga. Por que essa lógica se instalou para garçom, sendo que para nenhum outro serviço se instalou dessa maneira? Pense em qualquer situação, qualquer trabalho que você exerça. Se o seu chefe lhe pede alguma coisa, se o cliente lhe pede alguma coisa e você trata bem ou trata mal, não muda, ninguém está te pagando 10% a mais. O fato de você fazer um trabalho bem feito, isso no médio e longo prazo vai fazer você crescer, você ganhar mais, você ter mais oportunidades, você poder mudar de empresa, poder mudar de cargo. Um pequeno recado aqui muito importante: se você é um brasileiro que não reside no Brasil, assim como eu, um brasileiro residente no exterior e tem muita dificuldade em lidar com suas finanças no exterior, você não sabe se você pode investir no Brasil ou não pode, como ter conta de não residente, se você deve dar saída fiscal ou não deve dar saída fiscal. Eu moro fora do Brasil há muitos anos, todas essas questões, e eu posso lhe ajudar. Eu escrevi um e-book respondendo as maiores dúvidas financeiras do brasileiro residente no exterior. Vou deixar passando aqui do lado o QR Code. Na descrição do vídeo e no comentário fixado também vai ter o link para esse e-book, eu tenho certeza que vai ajudar. E aí, o meu terceiro motivo tem a ver com o segundo, é que o valor do serviço já está embutido no preço das coisas. Quando você vai num restaurante mais caro ou num restaurante mais barato, por que o restaurante é mais caro? Não é só porque os ingredientes custaram mais caro, porque o ingrediente custa talvez o dobro do preço, mas o prato custa 3, 4, 5 vezes mais. É porque o cozinheiro também é melhor, o garçom também é melhor. Your cooking is excellent. This place should be full. O lugar é mais limpo, então você está pagando pelo serviço de todo mundo que participou daquele processo, de quem foi escolher o produto no mercado, de quem cozinha o produto, de quem te serve, de quem limpa o ambiente, de quem decorou, de quem fez o projeto acústico para o ambiente não ser barulhento, de quem fez o projeto climático para o ambiente não ser nem muito quente e nem muito frio. E é por isso que esse restaurante ele é naturalmente mais caro, porque você está pagando por um serviço melhor de maneira geral. E obviamente que funcionários que trabalham em restaurantes melhores, cujo serviço é melhor, eles naturalmente ganharão mais. Ou você acha que um garçom de um boteco recebe mais do que um garçom do restaurante 1, 2 estrelas Michelin? É óbvio que o garçom do restaurante que tem estrela Michelin naturalmente recebe mais do que o garçom de um boteco da esquina, justamente porque esse garçom ele presta um melhor serviço do que o garçom do boteco da esquina. Senão ele não seria contratado para estar no restaurante estrela Michelin, que atende um certo padrão de serviço e de atendimento. It's a fancy restaurant, you know. Naturalmente, o cliente que está pagando mais caro por aquele restaurante, ele já está pagando mais caro pelo serviço. E aí, o quarto motivo de eu não pagar 10% é o fato de normalmente não ser repassado. Faça um teste, vá nos restaurantes e você pergunta para o garçom antes de lhe atender se o 10% é repassado para ele ou não é repassado. E você vai ver que quase sempre, mais de 95% das vezes ou 100% das vezes, o valor não é repassado. Ou seja, me parece muito mais uma esperteza do dono do estabelecimento de ganhar um trocadinho a mais do que o fato de ser realmente um prêmio pelo serviço prestado pelo garçom. É como se o dono do estabelecimento, ao fazer o cardápio, ele fala: vou botar que esse prato custa 70, mas eu tô a fim de ganhar um pouquinho mais com ele, então eu vou botar que é 70 pro cara achar que tá pagando 70, mas na verdade ele vai pagar para mim quase 80, vai pagar 77, porque eu vou ainda botar um 10% para ele aqui e vou reter para mim esse dinheiro, eu não vou repassar. E o próximo motivo que me faz não gostar de pagar 10% é o fato de vir explícito na conta ali, ó, 10%. Parece que é um negócio meio coercitivo, assim, para lhe constranger. Ele já bota 10%, já soma embaixo e já faz parecer que a conta é a conta com 10%. E você tem que avisar que você vai pagar 10%, quando na verdade você deveria ser perguntado se você quer pagar o 10%. Ou seja, é como se a exceção fosse não pagar. E não pagar. Só que na verdade você deveria ser perguntado se você quer pagar o 10% e não ser embutido assim meio coercitivo, parece que tá ali obrigando a pagar. É uma situação constrangedora, assim, bota na conta, parece que se você não pagar, acabou o mundo. It's not the end of the world, Malcolm.
Não, o valor é esse e o cara já bota na máquina do cartão o valor com 10%. É um negócio feito assim para fazer a pessoa pagar com 10%. E isso me dá uma certa raiva, porque fica parecendo que tá coagindo você a pagar o negócio. Não é aquela coisa voluntária, poxa, eu gostei do serviço, realmente mereceu, vou lá fazer, vou dar uma ajuda aqui, o cara vive o salário do cara é parte desse dinheiro aqui. Tá de vacilação, pô? Vai tomar 2 segundos do seu tempo, não custa nada pra você e pra mim vale muita coisa. Se inscreve no canal, deixa o like. Pra fazer esse tipo de conteúdo aqui dá muito trabalho, tem que editar vídeo, fazer thumbnail, postar no YouTube, pra você não custa nada. Eu vou ficar muito feliz se você, meu parceiro, minha parceira, e se inscrever no canal. Segue o conteúdo do vídeo aí. Mas para não dizer que eu sou ranzinza e canguinha, existem basicamente 3 situações na qual eu pago gorjeta pro garçom, pelo serviço prestado. A primeira razão é quando o serviço é realmente bom, é extremamente bom. O garçom é simpático, pergunta seu nome, pergunta de onde é. Quando atende o pedido, pergunta detalhes do prato, se quer, sei lá, com gelo, sem gelo, a bebida, se quer a carne mal passada, bem passada, ao ponto, se ele limpa, se ele se desculpa, se ele usa bem as palavras, assim. Tem garçons que você percebe que o cara é realmente, o garçonete também, que o serviço é realmente diferenciado. Você vê que a pessoa, ela se esforça para prestar aquele serviço, ela vem na sua mesa, é simpática, pergunta se está tudo bem. O melhor lugar que eu já vi de garçons é nos Estados Unidos. O pessoal lá realmente é muito diferenciado para prestar serviço. Vem na sua mesa, se apresenta, fala que vai lhe atender, explica tudo, tem maior paciência, não é aquela, assim, má vontade. Normalmente você vai ver que o serviço de garçom, 99% das vezes, é um serviço neutro. O cara não é nem educado nem mal educado, ele é neutro. Ele vai lá, tá de pedido, vai, busca, serve, tudo bem, senhor, bom dia, obrigado, de nada e tal. É muito neutro. Pô, não vou pagar por isso. Pelo serviço neutro também, sei lá, não vale a pena pagar. E botar na conta lá, fica aí coagindo. A segunda situação na qual eu pago 10% é se eu estiver num país que culturalmente essa questão de não pagar 10% não é bem aceito. Por exemplo, os Estados Unidos. Just want to say one thing. God bless America. Estados Unidos, de fato, a cultura do 10% em restaurante, que não é nem 10%, é 15%, 20%, 25%. Se você não paga, é muito, muito mal visto, assim, é um negócio constrangedor. Então, tudo bem, beleza, e a cultura dos caras, eu não estou no meu país, eu tenho que me adequar à cultura dos caras, não vou criar confusão, é assim, não vou querer pautar o mundo sobre a minha ótica. Como tem países que culturalmente o 10% faz parte da cultura, eu acabo tendo que pagar. Nesse caso, beleza. Mas, por exemplo, aqui onde eu moro na Áustria, você não pagar 10% é totalmente aceitável. A maioria das pessoas não paga. Aqui eles entendem como eu, que o serviço já está embutido. E de vez em quando eles pagam, mas assim, não é nem 10%, às vezes é menos que 10%, e não é nem pelo serviço, é mais para arredondar o dinheiro. Eles gostam muito de pagar as coisas aqui com dinheiro em espécie. Então a conta deu 19 e o cara tá com a nota de 20. Ele vai lá dar 20 e fala, não, pode, tá tudo certo. Dá os 20 e pronto, para não pegar troco de moeda. É mais pela praticidade do troco do que pelo serviço prestado. E a terceira situação na qual eu pago 10% é se eu estiver dividindo a mesa com outras pessoas, assim, com amigos ou com família. Porque aí, como tá todo mundo pagando 10%, se você não paga 10%, fica parecendo que você quer dar uma desperto e pagar menos do que você consumiu. Como se cada 10% de cada pessoa estivesse compondo o seu pagamento. E se você não pagar 10% ou até pagar menos do que você consumiu, a conta vai fechar porque todo mundo pagou um pouquinho a mais. Então, para não parecer que você está dando uma desperto, que você é mão de vaca, tal, para também não ter que debater isso, eu acabo pagando 10% quando eu estou na mesa com outras pessoas. Mas se eu estiver sozinho, se eu estiver com gente mais próxima, se for uma mesa menor, aí dá talvez para não pagar 10%, mas normalmente dividindo a mesa eu acabo sempre pagando. Então esses foram os motivos pelos quais eu não gosto de pagar 10%. Pode me chamar de mão de vaca, de canguinha, mas na minha opinião não faz o menor sentido. Eu não recebia 10% e quando eu vendia óculos eu era simpático. Você não paga 10% se um advogado lhe atende bem, se o médico lhe atende bem, se o frentista do posto lhe atende bem. Então por que isso é replicado para a cultura de garçons? Ah, mas o garçom tem muito trabalho, ele caminha muito. Pô, e o pedreiro não tem? Quando o pedreiro faz uma obra na sua casa, você quer alguém que se esforça mais fisicamente do que o pedreiro? O cara sobe no telhado, desce no telhado, pega peso,
sua o dia inteiro. Quando ele acaba o serviço, você paga 10% a ele a mais? Você não paga, você paga o valor do serviço dele. Pô, se for um pedreiro melhor, com uma estrutura melhor, mais educado, que é mais eficiente, ele naturalmente é mais caro. O mercado já dá um jeito de adequar isso, de setar isso. Mas enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um vídeo informativo e espero também ter ajudado vocês que não gostam de pagar 10% de gorjeta a terem um bom argumento para não pagar, sem ser tão questionado e chamado de pão duro, mão de vaca, casquinha. Fechado? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem tem que ver esse vídeo, com quem tem que entender por que você não gosta de pagar 10%. Mais importante, se inscreve no canal, aqui eu tenho muito conteúdo interessante sobre finanças, investimentos, economia, planejamento financeiro. Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua vida. Vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!